Agora, então, vai ser a anatomia do sistema reprodutor masculino. Começando por uma olhada geral em quais são as estruturas que fazem parte. Vou abrir aqui todas de uma vez. Certo. Bolsas escrotais. Quando a gente fala de bolsas escrotais, a gente não está pensando só no testículo, mas em tudo mesmo, assim, ó, no escroto. Em tudo que tem dentro. Testículos, aqui. Epidídimo, ducto deferente, vesículas seminais, ductos seminíferos, ducto ejaculatório. Importante, errei na prova, esse ducto ejaculatório. Próstata, uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa, glândulas bulbo-uretrais e pênis. Em seguida, a gente vai dar um zoom em cada uma dessas estruturas, pelo menos na maioria delas. Notar aqui que a bexiga, o ducto deferente vai passar nas laterais da bexiga. Ok, então vamos lá. Começando com testículos. Os testículos, eles são revestidos por túnicas. A túnica albugínea é a que vai fazer o revestimento somente do testículo, não faz do epidídimo. Ela é chamada assim porque albume significa branco, e os feixes dessa túnica são brancos, só que eles bem entrelaçadinhos assim em redes, no total, formam um resultado azul acidentado. As túnicas, no geral, são tecidos conjuntivos densos e fibrosos, né? Modelados, densos e fibrosos. Se a túnica faz o revestimento do testículo e do epidídimo, ela é a túnica vaginal, essa aqui. E em cima da túnica albugínea e da vaginal, a gente vai ter aqui o músculo cremaster. O cremaster e o dartus, eles são parceiros, eles trabalham juntos. O cremaster, ele passa aqui, ó, vem da extensão do músculo abdominal, vem aqui em cima do testículo, e o dartus, ele fica aqui na bolsa escrotal, fica mais embaixo. O cremaster é o puxa-saco. Nos dias frios, ele faz a tração do testículo mais para perto do corpo para aumentar a temperatura corporal. O funcionamento desses músculos é em cima da garantia da temperatura corporal ideal para o funcionamento das espermatogônias, não das espermatogônias, mas para o funcionamento da produção de gametas. Então, o cremaster, ele vem e traciona para cima aqui. E aí, se o dartus não fizesse nada, ia ficar um vácuo aqui. Ia ficar flácido. Em vez disso, o dartus vem, enruga, ele também traciona a bolsa escrotal, a pele, para cima. O dartus é o que enruga o saco. E o cremaster é o que puxa o testículo para cima. Observação. RAF e septo escrotal. RAF significa sutura. É uma linha visível de tecido epitelial de revestimento deixada no desenvolvimento fetal quando houve junção das simetrias esquerda e direita na região. No homem, começa no ânus e vai até o escroto. A RAF perineal, no caso. Na bolsa escrotal, é chamada de RAF escrotal. Ela se aprofunda no escroto e forma o septo escrotal, que separa os testículos direito e esquerdo. Aqui, ó. Aqui é o aprofundamento da RAF. Segue para o pênis, formando a RAF peniana. Na mulher, só tem a RAF perineal. Vai do ânus até o encontro com os lábios menores. Aqui eu trouxe uma ilustração, ó, da RAF aqui, saindo do ânus, a RAF perineal, RAF escrotal, que ela se aprofunda aqui, fazendo o septo, e a RAF peniana. Essa linhazinha aqui vem até o frênulo. Da mulher, vem até os lábios menores.
Quais as estruturas que compõem o testículo? Túnica albugínea, vai formar invaginações e faz invaginações e forma os septos. Aqui. A formação de septos origina os lóbulos, que são essas áreas preenchidas pelos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são contorcidos aqui e na chegada aqui com o mediastino eles são retos. Aí tem o mediastino, que é essa região aqui de conexão entre os lóbulos e o epidídimo. Assim, observação. Todos os lóbulos confluem ao mediastino. Todos os septos e todos os lóbulos. Então, estruturas que compõem o testículo. Túnica albugínea, septo, lóbulos, túbulos seminíferos e mediastino. Como acontece o desenvolvimento fetal do testículo? Onde inicialmente se formam os testículos? Lá na cavidade abdominal. É o homólogo dos ovários. Com o tempo gestacional, vai gradativamente descendo. E qual que é o estímulo para esse movimento de descida? A testosterona, que nesse momento fetal, ela está sendo principalmente produzida pelas glândulas adrenais, lá nos rins. Porque as células de Leydig não dão conta de suprir a necessidade de testosterona ainda. Com quanto tempo termina de descer? Geralmente com 8 meses e forma a bolsa escrotal. Como é chamada a condição de não descida dos testículos? Criptorquidismo. É mais frequente em bebês prematuros, ou seja, 30% dos bebês prematuros nascem com o criptorquidismo. Existe o criptorquidismo unilateral, só um testículo, que ficou lá para cima, e bilateral, os 2 testículos não desceram. Se não descer até 1 ano e meio de idade, vai precisar fazer intervenção cirúrgica. Então, por que é tão comum em bebê prematuro? Porque o testículo ele termina de descer só com 8 meses. E tem muito neném que nasce antes de 8 meses. Nasceu antes, o testículo não acabou de descer ainda, não tem jeito. Então, ou ele pode acabar naturalmente, ou ele vai precisar de uma intervenção cirúrgica. De toda forma, não desceu, criptorquidismo. Lembrando que cripto significa código, algo escondido. Então, é o testículo que não está aparente, né? Que está na cavidade abdominal. Aqui a ilustração desse movimento, ó. Ele, com 8 semanas, o testículo é bem grande. E como ele é homólogo aos ovários, faz todo sentido começar o desenvolvimento na cavidade abdominal. Vai descendo aos poucos, 4 meses, olha, já está bem direcionado para descer. Olha o epidídimo aqui, bem formadinho, já tem uma diferença maior entre testículo e epidídimo, estão bem certinhos. 8 meses, desceu. Aqui ele ilustra o fato de que o testículo direito ele é um pouco mais elevado do que o testículo esquerdo. Isso acontece realmente. Epidídimo. Quais são as partes do epidídimo? A gente vai ter cabeça, corpo e cauda. Cabeça aqui, corpo e cauda. O fim da cauda já é o início do ducto deferente. Qual que é a importância do epidídimo para o espermatozoide? Armazenamento, maturação, que é onde o espermatozoide vai ganhar motilidade. Até então ele foi transportado pelo líquido luminal e ele foi transportado de forma passiva, ele não sabe nadar. No epidídimo, na passagem aqui por esse epidídimo, ele vai aprender a nadar, vai ganhar motilidade. E além disso, não está aqui, mas além disso, o epidídimo vai adicionar ao líquido que acompanha o espermatozoide ao longo do ducto deferente. Esse líquido já tem uma adição de frutose, porque o espermatozoide precisa de nutrição, até nesse momento do ducto. Então, o epidídimo adiciona fatores nutricionais, como frutose, que é o principal, mas também vitamina C e ácido cítrico. Ducto deferente. Qual o percurso dos ductos deferentes? E quais os nomes que adquirem conforme encontram novas estruturas? O início é na cauda do epidídimo. E aí ele vai subir. Aqui, né? Ele vai subir. Nessa subidinha aqui, ele vai encontrar o funículo espermático.
E aí ele vai passar pelas laterais da bexiga até chegar na parte posterior. Chegou na parte posterior, ele alarga. E em anatomia, quando alarga, a gente está chamando de ampola. Como é do ducto deferente, pode ser ampola deferente. Na ampola também tem um pequeno armazenamento de espermatozoides nas laterais, assim, tem um pequeno acúmulo. Certo. Aí, a ampola fica na frente da vesícula seminal. A vesícula seminal vai jogar no ducto deferente o líquido seminal que ela está produzindo. O que tem nesse líquido? Tem água, lógico. E aí vai ter também nutrientes, como frutose, que nem no epidídimo, frutose, ácido cítrico, vitamina C, zinco também, entre outros. Nutrientes para o espermatozoide. Vai ter a enzima vesiculase, que é muito importante para fazer o tampão vaginal, para o líquido não escorrer lá no canal vaginal e poder entrar pelo colo do útero. Vesiculase. Lembrar de vesiculase porque o acrossomo ele é produzido pela junção de vesículas. Então, de alguma forma, lembrar disso. E além de água, nutriente, vesiculase, uma característica que é única da vesícula seminal, que é a enzima prostaglandina, que vai estimular a contração muscular uterina. Então, aqui está a vesícula e aqui está a ampola. Esse ducto aqui que vai encontrar o ducto deferente, esse é o ducto seminífero. Encontrou, aí, aqui nessa parte tem ducto deferente e aqui ducto seminífero. Quando segue, já não chama nenhum nem outro. Esse vai chegar lá na próstata chamando ducto ejaculatório. Foi o que eu errei na prova, que eu coloquei o ducto seminífero. Certo, o ducto ejaculatório entra na próstata e aí, quando ele entrar lá, ele vai encontrar a uretra. Já tá saindo lá da bexiga. Quando ele encontra a uretra, vão ser 2, né? Porque são 2 testículos. Então, dentro da próstata se encontram 2 ductos ejaculatórios. A junção de tudo aqui, mais os ductos da próstata, que também estão jogando líquido prostático aqui dentro dessa uretra, vai formar a uretra prostática. Beleza. A uretra saiu da próstata, vai entrar numa região membranosa e vai encontrar as glândulas bulbouretrais. Esse pedacinho de uretra é chamado de uretra membranosa. A uretra membranosa vai se encontrar aqui, ó, com os ductos das glândulas bulbouretrais e vai entrar no pênis. Entrou no pênis, vai entrar pelo corpo esponjoso. Então, vai ser uretra esponjosa. E aí vai chegar no ósseo externo da uretra. Pensando que essas coisas são só nomenclaturas de um ducto que sai lá da bolsa escrotal e chega lá na pontinha do pênis, a gente pode pensar que esse ducto deferente foi ganhando nomes. Então, basicamente, ducto deferente, aí ducto ejaculatório, depois ele passa a integrar a parte da uretra. Importante saber esses nomes. O que é funículo espermático? É o conjunto de veias, artérias, vasos linfáticos, nervos e o ducto deferente incapazes por um tecido conjuntivo fibroso na subida do testículo. Esse conjunto de vasos sanguíneos fazem a irrigação e a drenagem testicular. Então, aqui a gente tem a representação. Subidinha vai pelo funículo espermático. E olha, o funículo espermático, esse último revestimento aqui, ele reveste inclusive o cremaster. Ele está por cima do cremaster. Qual é a relação do funículo espermático com a vasectomia? O médico apalpa a região superior dos testículos para encontrar o funículo. Aqui o médico tentando encontrar. Encontrou. Ó. Aí ele vai cortar a pele aqui do paciente, vai
achar o funículo. Aqui, ó, puxou o funículo. O que ele achou no geral, né? Aqui ele puxou o funículo. Parece tão fininho. Puxou. Aí ele vai seccionar aqui a parede do funículo e vai procurar o ducto deferente, que vai ser a principal estrutura do funículo. Uma vez encontrado o ducto deferente, o médico vai seccionar, então ele vai cortar aqui o ducto e vai amarrar as duas extremidades. Amarrando as duas extremidades, no período da ejaculação, o espermatozoide ele não vai conseguir subir ali pelo funículo, não vai passar pelo ducto deferente, chegar naquelas estruturas. Basicamente, no momento da ejaculação, o homem vai ejacular o sêmen só com líquido da vesícula seminal e da próstata. Não vai ter espermatozoide. Certo. Como a gente já disse, lá na ampola, acaba que acumula um pouco de espermatozoide ali nas bordas. E aí tem esse período de segurança que o médico recomenda para o paciente não fazer sexo sem camisinha, porque pode ter esses resquícios lá na ampola. Para ter certeza se deu certo o exame, e se não tem resquício na ampola, tem esse exame, posterior à vasectomia, que chama espermograma. O espermograma, para ter sido uma vasectomia bem sucedida, tem que dar 0. Se der um pouquinho, a gente pode supor que está saindo lá da ampola. Se der muito, quer dizer que a operação não deu certo. Como se chama o conjunto de veias dispostas em rede do funículo espermático? Qual a sua função? Esse conjunto de veias é o plexo pampiniforme. Aqui agora do nome, plexo quer dizer que é uma rede toda entrelaçada e pampinos é aquela gavinha das trepadeiras. Tem a folha aqui. Aí tem aquelas gavinhas assim e elas se entrelaçam com tudo. Então, as veias aqui do plexo, elas pegam a artéria e elas se entrelaçam todas aqui nessa artéria. Como se fossem as cordinhas de trepadeira. Função. Além da função venosa, né, de levar o sangue pobre em oxigênio de volta lá para a cavidade abdominal, entregar para a veia cava. Além dessa função tradicional, o plexo, ele tá dessa forma, assim, na forma de gavinhas, para fazer as trocas de calor. O sangue arterial que está chegando na artéria testicular, ele chega muito quente, ele chega na temperatura abdominal. Mas o testículo está fora do corpo justamente porque não tem um funcionamento eficiente na temperatura corporal. E aí o plexo, ele rouba o calor dessa artéria. Então, quando o sangue chega lá no testículo, ele já resfriou bastante. Chegando aqui na artéria e o plexo está roubando calor. O sangue chega lá mais... temperatura mais amena. Aqui, entrelaçam na artéria, roubam o sangue, resfriam. Isso. Então, certinho aqui na imagem é o que está em azul. Qual a condição clínica desencadeada pelas varizes no plexo? O que são varizes? Varizes são veias inchadas. E a condição desencadeada pelas varizes no plexo pampiniforme chama varicocele. Algum problema causou deficiência na drenagem linfática das veias do plexo ou na veia testicular. E aí, esse problema de drenagem vai causar o aumento do volume do sangue venoso e vai aumentar a espessura das veias do plexo. Tá. Por alguma razão, o sangue não está sendo drenado, então tem muito sangue passando pela veia. Dilata. Dilatação das veias vai pressionar a artéria testicular, afinal elas são todas enroladas nessa artéria. Aí vai prejudicar o fluxo de sangue fresco para os testículos. A escassez de nutriente e de oxigênio vai causar prejuízo na espermatogênese e pode causar possibilidade de infertilidade. Se isso for mantido durante um tempo considerável, esse inchaço cada vez maior do funículo vai atrofiar o testículo. A
Popularmente, a varicocele é chamada de saco de vermes, porque as veias ficam inchadas e fica parecendo que tem vermes ali na região. Aqui. Pegando aqui o escroto, olha aqui como o folículo está inchado. Dá para pegar a veia. Aqui também, olha como está inchado. Aqui, porque que é de vermes. Parece que tem alguma coisa aqui. Parece que tem verme. Aqui também tá um pouco inchado, ó. Dá pra ver essa veia, mas não tão que nem esse esquerdo. Aí, tem uma coisa. A literatura diz que os homens têm mais predisposição a dar varicocele no testículo esquerdo do que no testículo direito. E por que isso? Uma das razões são essas angulações aqui das veias. Então, a veia testicular vai lá, vai drenar o testículo, sobe aqui pelo abdômen, e aí sobe. Olha que a veia cava, que é aquela principal zona que a gente sabe. Olha como ela é grossa. E aí vai e desemboca. Beleza. O testículo direito, ele sobe e desemboca na cava. Olha como é mais fácil desembocar, como se fosse um cano, muito mais fácil jogar um certo volume num cano que é grosso do que num cano que é pequenininho. Mais rápido, mais eficiente. E além disso, ele sobe, mas na hora de desembocar é num ângulo de 45, o que já ajuda. Porque se fosse num ângulo de 90, é difícil porque tem que vencer a gravidade. Então, é menos eficiente porque uma parte desse sangue quer voltar e a outra quer subir por causa da pressão. Menos eficiente. Tem uma parte assim querendo cair e a outra querendo subir. Então, testículo direito cava no ângulo de 45. O problema nesse testículo esquerdo é que, além de não desembocar na veia cava, essa veia testicular, ela desemboca na veia renal, que é mais estreita, e desemboca no famoso ângulo de 90 graus. Ou seja, tem que vencer a gravidade pelo pulso. O pulso venoso é inferior ao arterial. Então, a eficiência aqui de entregar o sangue para a veia renal é bem menor. Se o sangue não está voltando com tanta eficiência, não está sendo drenado com tanta eficiência, então a consequência é que aqui lá no testículo, nível assim, localzinho, tem veias inchadas. A drenagem não está legal, veias incham com mais facilidade, começa a varicocele. Qual a função da vesícula seminal? Produção do líquido seminal. O líquido seminal vai fazer de 70% a 80% do volume total do sêmen. Qual que é a composição desse líquido seminal? Água, tampões alcalinos, vai neutralizar a acidez da vagina, frutose, ácido cítrico, vitamina C e zinco, para nutrição do espermatozoide, enzimas de coagulação do sêmen e de descoagulação, as vesiculases, e prostaglandinas, que vai auxiliar o movimento do espermatozoide no útero a partir da contração da parede uterina. Se contrai, diminui o espaço que o espermatozoide vai ter que percorrer. Faz com que ele chegue mais rápido no ósseo uterino. Vai entrar ali na tuba. Lembrando que entrou na tuba pelo ósseo, quando passou pelo istmo, contato com a mucosa da tuba, esse espermatozoide vai ser ativado por biosinalizadores, a capacitação. Então, ele vai perder as glicoproteínas ativadas da cabeça. Ele vai perder essas glicoproteínas para que ele se torne reconhecível na zona pelúcida. Voltando. Adição de água, tampões alcalinos, frutose, ácido cítrico, vitamina C e zinco, enzimas de coagulação do sêmen e de descoagulação, vesiculase, prostaglandina. Qual a função da próstata? Produção do líquido prostático, que vai de 10 a 30% do volume total. O pH é aproximadamente 6,5, então levemente ácido.
Função semelhante da vesícula, ele acrescenta água, os tampões, os nutrientes, só não acrescenta prostaglandina. A próstata tem o formato e o tamanho que se assemelham a uma noz. Como é chamado o inchaço da próstata? Quais os sintomas mais comuns? O inchaço da próstata é chamado de hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia é diferente de hipertrofia. Hipertrofia significa o aumento do volume sem o aumento da quantidade de células. Né? Tem aqui a quantidade de células e aí é a mesma quantidade, mas aumenta o volume. Hiperplasia é a multiplicação da quantidade de células, mas a hiperplasia é benigna. É uma inflamação muito comum conforme o homem vai envelhecendo. Sintomas. A hiperplasia, vamos pensar de outro jeito. Tem o aumento da quantidade de células na próstata. Está aumentando desordenadamente, fazendo com que a próstata cresça e não seja mais o tamanho de uma noz. Se esse aumento for benigno, ele é chamado de hiperplasia prostática benigna. Se for maligno, é chamado de tumor prostático. Os sintomas são muito parecidos, porque a próstata ela inchada faz a mesma coisa. Ela pressiona a bexiga, ela atrapalha a uretra, aperta muito a uretra, pressiona o bulbo do pênis. Então, principais sintomas tanto de um quanto do outro. Vai pressionar a uretra, então na hora de descer o xixi, vai descer xixi, a uretra vai estar muito fininha aqui, vai descer pouco xixi, e esse xixi vai sair em jatos finos. Como imitou o Alexandre na aula, vai ser tipo ps, 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 em vez daquele fluxo forte, saudável. Vai ter dor ao urinar, porque para sair da bexiga e passar aqui pela uretra prostática, a uretra está muito espremida, então o xixi sai como se estivesse rasgando. A próstata, a uretra está muito fina, não sai todo o xixi que precisa da bexiga, então tem que ir no banheiro direto. Como está pressionando a bexiga, mesmo se a bexiga estiver vazia, tem a sensação de vontade de fazer xixi. Então, dói, jatos finos, não esvaziamento completo, tem que ir no banheiro toda hora. E mesmo quando tá vazio, tá com vontade porque tá pressionando a bexiga. Aqui a próstata aumentada, que diferença que dá. Olha a uretra. Como ela é pressionada, como ela é comprimida. Quais os sintomas do câncer de próstata? Em quais estágios tumorais eles costumam se manifestar? Como já disse, são os mesmos sinais da hiperplasia prostática benigna. Vontade de urinar com frequência, jatos finos, também não coloquei, mas é. Dor. No caso do câncer, sangue na urina, no sêmen. Dor na região, também, não só na próstata, ao redor. E sensação de que precisa urinar toda hora. E geralmente, os homens descobrem esse tumor quando já está em estágio muito avançado. Qual o nome e como se faz o exame de próstata? O nome do exame é toque retal. É popularmente chamado de exame de toque. O médico insere o dedo no reto do paciente e sente a superfície prostática. Aqui nesse cartaz, está apontando como que o exame de toque retal ajuda a detectar o câncer de próstata precocemente, porque esse é um câncer detectado muito tardiamente, e estabelecer prognóstico. Qual a função das glândulas bulboretrais? Produção do líquido pré-ejaculatório. Esse líquido é um muco alcalino que limpa a uretra masculina de resíduos da urina e posteriormente controla a acidez da vagina, promove lubrificação para a passagem dos espermatozoides também. Aqui no caso, o ducto da glândulas bulboretrais vão chegar aqui na uretra membranosa e essa vai entrar no corpo esponjoso.
Esse aqui no final é o bulbo do pênis. Qual a localização dessas glândulas? Elas estão na região inferior à próstata, nas laterais da uretra membranosa e anterior ao bulbo do pênis. Por isso, como elas estão nas laterais da uretra e antes do bulbo, por isso que elas chamam bulbo uretrais. Então, é pré-ejaculatório. Pensou em nutriente, em enzima, em tampão, vesícula e próstata. A glândula bulbo-uretral ela é mais simples, mais simples. Como é chamado o líquido ejaculado? Qual a sua composição final? O líquido ejaculado é chamado de sêmen ou esperma. Tem espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático. Qual é a denominação geral dada ao conjunto de vesícula, próstata e glândula bulbo-uretral? Essas são as glândulas acessórias do sistema genital masculino. Por fim, a gente tem o pênis. Quais as subdivisões da uretra? Já falamos várias vezes, mas vamos de novo. Prostática, membranosa e esponjosa. No fim da uretra prostática e início da membranosa, tem o esfíncter, que é o que faz o controle da micção. Qual a especificidade da uretra esponjosa dentro da glande? A fossa navicular. A fossa navicular interfere na mira do jato da urina. Essa nave uretral é mais dilatada quando comparada com o ósseo externo. Então, o xixi ele chega com baixa pressão e alto volume, mas ele sai com baixo volume e alta pressão. Então, às vezes, a sensação é de que o jato vai ser mais fraco, mas ele sai com alta pressão. Coisas de hidrostática mesmo. E então, a sensação que o homem pode ter na glande é diferente do que realmente vai acontecer. Por isso que erra a mira. A sensação do jato e o jato em si podem ser diferentes por conta da diferença de pressão. Quais estruturas compõem o pênis? Corpo esponjoso. A dilatação posterior do corpo esponjoso é chamada de bulbo, e a dilatação anterior do corpo esponjoso é chamada de glande. No meio do corpo esponjoso passa a uretra esponjosa. Na glande, a uretra esponjosa ela é dilatada e ela forma a fossa navicular. No fim, a gente tem o ósseo externo da uretra. Além do corpo esponjoso e da uretra esponjosa, a gente tem o corpo cavernoso. O corpo cavernoso, ele lá na região posterior do pênis, ele tem os ramos do pênis, que vai fazer a fixação na musculatura pélvica. E dentro do corpo cavernoso, a gente tem ramificações da artéria pudenda. Essas ramificações vão encher de sangue e vão possibilitar a ereção do pênis. Além do esponjoso, do cavernoso, da uretra, bulbo, glande e ramos, a gente tem, por cima de tudo isso, pele, prepúcio e frênulo. Quais os nomes dos vasos sanguíneos e dos nervos que integram o pênis? No pênis a gente tem a nave, nervo, artéria e veia. As artérias, a gente tem dorsal e profunda. A profunda é a que entra no corpo cavernoso. Elas são ramos da artéria pudenda, que é a responsável pela irrigação das genitálias. As veias, a gente tem superficial, dorsal superficial e dorsal profunda. Elas formam também, ali na região pélvica, assim, saindo da genitália e entrando na pelve, bem perto ali do pubis, elas culminam na veia pudenda. Então, chega a artéria pudenda e sai a veia pudenda. E os nervos são dorsais. Então, a gente tem a artéria dorsal, veia dorsal, nervo dorsal. Começando da superfície para o fundo. Mais superficial, a gente tem a
veia dorsal superficial, que vai fazer a drenagem da pele e do prepúcio. Indo para o centro, a gente tem a veia dorsal profunda, que vai drenar o corpo esponjoso, cavernoso e a glande. Ao lado da veia dorsal profunda, a gente tem as artérias dorsais. As artérias dorsais são as primeiras ramificações ali da pudenda, certo? Ao lado das artérias dorsais, a gente tem os nervos dorsais. Em relação aos nervos, é importante a gente lembrar que eles funcionam com o sistema nervoso parasimpático e simpático. A ereção, ela só acontece se o nervo ele tiver no sistema nervoso, ele tiver naquele momento da ereção recebendo sinais parasimpáticos. Ou seja, o homem precisa estar relaxado, ele não pode estar tenso, ele não pode estar com preocupações nem ansioso. A ereção é parasimpático. Agora, a ejaculação é simpático. Isso quem faz o controle são esses nervos dorsais. Agora, dentro ali do corpo cavernoso, a gente tem as artérias profundas. Elas se ramificam bastante no corpo cavernoso e elas incham durante a ereção. Ou seja, elas possibilitam formação de tecido erétil. Aqui mais uma ilustração. Veia dorsal profunda com as artérias dorsais, as artérias profundas. Aqui tem o corpo esponjoso com a uretra. Ah, sim, o Viagra, ele age nas artérias profundas. E aqui no pênis, as veias que são visíveis durante a ereção são as ramificações da veia dorsal superficial. Aqui na glande, essa elevação inicial da glande chama coroa da glande. O que é fimose? Como se faz a correção cirúrgica? Como o prepúcio é formado e o que é frênulo? Fimose é o quadro clínico de adesão do prepúcio à glande. Quando acontece em bebês, a mãe deve tentar descolar o prepúcio usando cotonete para a limpeza da região. Correção cirúrgica é a retirada do prepúcio e deixar a glande exposta. A formação do prepúcio é uma projeção de tecido epitelial para recobrir a glande. Muitas células internas produtoras de muco, o que é bom para a redução do atrito. Esse muco ele faz a lubrificação da glande, mas se não higienizado corretamente, ele gera infecções. O frênulo. O frênulo é uma prega de pele que segura o prepúcio na glande. Ele pode nascer encurtado. Se ele nascer encurtado, o encurtamento do prepúcio no ato sexual, ele se torna desconfortável, até dolorido. E aí, o médico ele pode dar um pique nesse frênulo, soltar um pouco ele, e aí isso vai ajudar no conforto sexual do homem. O frênulo aqui, como mostra na imagem, olha, é o que liga o prepúcio na glande e ele fica na região inferior, na região ventral do pênis, embaixo. Qual o nome da ejaculação noturna? É mais frequente até qual idade? Acontece toda noite? Ejaculação noturna chama poluição noturna. Mais frequente até 20 anos. Não acontece toda noite. Ela tem uma frequência média. Não pode acontecer nem toda noite, nem quase toda noite. E se acontece, é válido fazer uma avaliação clínica só para verificar se não tem nada de errado. E com isso a gente termina a anatomia do sistema e o próximo aqui já seria a gametogênese masculina.